Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs de jornada, encarnados e desencarnados. Que a paz serena e compassiva do Mestre Jesus nos envolva e nos traga um profundo alívio neste momento. Sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro de aprendizado, onde sentamos lado a lado para acalmar o coração e aprender a cultivar o amor dentro de nós. Esta é a nossa 25ª aula do estudo sequencial do livro Fonte Viva, essa bússola de luz ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso amado Chico Xavier. No nosso último encontro, na aula 24, nós refletimos sobre como amar o outro pelas obras que ele realiza, quebrando a concha do nosso egoísmo. Hoje, nós vamos voltar o olhar para dentro de nós mesmos. Sabe, naqueles dias em que nos sentimos frustrados com os nossos próprios defeitos? Vamos focar a nossa atenção e o nosso carinho no capítulo de número 25, intitulado Nos Dons do Cristo. Para guiar a nossa reflexão de hoje, Emmanuel nos traz uma linda orientação do apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Abre aspas. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Fecha aspas. Emmanuel começa o texto nos dando um abraço de compreensão. Ele diz que, no fundo, a nossa alma vive hoje em uma verdadeira batalha íntima. É a luta da nossa animalidade contra a nossa espiritualidade. Nós carregamos milênios de sombras cristalizadas lutando contra a luz nascente que o Evangelho plantou em nós. Nós somos esse campo de batalha. Mas, pouco a pouco, vamos plasmando em nós as qualidades sublimes e as virtudes do Cristo. E para ilustrar como isso acontece, Emmanuel nos usa uma metáfora de uma doçura infinita. Ele nos compara a um jardim e diz: onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Todos nós somos capazes de produzir para o bem ou para o mal. O convite é para oferecermos ao divino cultivador, que é Jesus, o vaso do nosso coração. Trazendo essa reflexão tão profunda para a nossa rotina, como nós lidamos com os nossos próprios defeitos hoje? É um desafio imenso para todos nós. Nós vivemos na era da pressa. Nós queremos soluções rápidas para tudo, inclusive para a nossa própria evolução espiritual. Quando nós cometemos um erro repetido, a nossa primeira reação é a culpa pesada e a frustração. Nós nos cobramos uma perfeição que ainda não temos. Mas ouçam que bálsamo maravilhoso Emmanuel nos oferece neste texto. Ele nos diz: não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Nós não vamos virar anjos da noite para o dia. As nossas sombras têm milênios de idade. O que o divino cultivador espera de nós não é a perfeição instantânea, mas sim que cada migalha de nossa boa vontade seja entregue a Ele. Com muita ternura por nós mesmos, pois sabemos como é doloroso lidar com as nossas próprias imperfeições, que tal tentarmos cultivar o nosso jardim interno com mais gentileza nesta semana? Deixo aqui 2 convites amorosos. O primeiro é o exercício de focar na boa parte. Em vez de se chicotear pelos seus defeitos, encontre uma coisa boa que você faz bem. Você é um bom ouvinte? Você é trabalhador? Foque nessa sua boa parte e tente praticá-la um pouquinho mais. Dê força à luz e a sombra diminuirá. O segundo convite é a migalha de boa vontade. Quando você falhar, porque nós vamos falhar, não desista de si mesmo. Não tente destruir toda a sua treva num só dia. Apenas ofereça uma migalha de boa vontade. Recomece, peça desculpas, tente de novo amanhã.
Cuide da sua alma com a mesma paciência com que você regaria uma planta preciosa e frágil na janela da sua casa. Vamos serenar o nosso íntimo e elevar o nosso pensamento em gratidão. Senhor Jesus, nosso divino cultivador, nós te agradecemos por compreenderes as nossas fraquezas e por não desistires do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nos cobramos com crueldade e perdemos a esperança diante dos nossos próprios erros. Ajuda-nos a aclimatar em nós as tuas sementes de amor, paciência e perdão. Dá-nos a sabedoria para focar na nossa boa parte e a paciência para iluminar, um dia de cada vez, os milênios de sombras que ainda carregamos. Que assim seja. Muita paz a todos, meus amigos. Que a semana de vocês seja de muita doçura consigo mesmos e de pequenos e lindos passos na luz. Até o nosso próximo encontro.